Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma resenha do jogo de cozinha com flores e bico russo. Para quem não viu a aula ainda, é desse modelo aqui. Eu trabalhei ele com a flor de crochê celeste com folhinhas. O link da videoaula da flor eu vou deixar lá na descrição desse vídeo e passando aqui acima no card sugerido também. Este modelo aqui, ele é o mesmo modelo do tapete Amanda, que também já temos a videoaula há muito tempo no canal. Só que eu tive encomenda de um jogo de cozinha e eu tinha feito apenas a videoaula do tapete. E a minha cliente queria com a flor de crochê que fosse mais rasteirinha. Então, eu troquei por a flor de crochê celeste aqui e ela queria com detalhes de folhinhas. Então, como o detalhe aqui era diferente, eu fiz a videoaula do tapete novamente para vocês, tá certo? E agora, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como que você vai trabalhar a passadeira deste mesmo modelo. A passadeira é o seguinte, dependente das flores que você for utilizar, você pode fazer a mesma contagem que eu vou explicar aqui para vocês, para saber o tamanho e se vai dar certo o seu biquinho final, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, eu não vou aumentar a minha passadeira na largura, por quê? Vou mostrar aqui para vocês, certo? Aqui, o meu bico, ele dá certo tanto no comprimento quanto na largura. O meu trabalho aqui no fio 8, ele ficou com 90 centímetros aqui de comprimento por 54 aqui na largura. Então, o que que acontece? A minha encomenda era por 50, então ela até passou 4 centímetros a mais. Mas eu expliquei para a cliente e deu tudo certo. E aqui é o seguinte, se você quiser fazer mais largo, não vai dar certo essa contagem que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Mas a cada carreirinha que você quiser aumentar na largura, vai aumentar um bloquinho. Então, se você quiser fazer sua conta para saber a largura que você quiser fazer a mais, por exemplo, na sua passadeira, você pode seguir o mesmo que eu vou explicar aqui no comprimento. Aí, depois que você fizer aqui do comprimento, você adiciona, por exemplo, se você quiser fazer mais 3 carreirinhas no seu tapete menor. Então, mais 3 carreirinhas no seu tapete menor, para ele ficar mais largo, por exemplo, ele ficaria faltando apenas um pontinho para dar certo o bico. Então, é fácil de fazer uma adaptação na largura. Só que eu vou explicar para vocês como que vai dar certinho no comprimento, mudando a quantidade de flores para confeccionar a passadeira. Então, vou colocar aqui o meu tapete sobre a mesa e vou ensinar para vocês como que eu trabalhei essa continha, tá bom? Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Bom, pessoal, antes de ensinar para vocês como que a gente vai fazer a continha da quantidade de flores para saber se vai dar certo aqui o biquinho final, eu primeiro vou falar para vocês a quantidade de material que será necessário para confeccionar o nosso jogo de cozinha. Eu gastei aqui, pessoal, do fio 8, quase 2 quilos do barbante aqui branco. Sobrou apenas esse pouquinho aqui no novelo, tá? Esse daqui, ele é o novelo que eu trabalhei a minha passadeira. A minha passadeira, ela ficou com 1,52 m, tá bom? Então, sobrou apenas essa quantidade aqui, certo? Do fio amarelo, eu gastei quase 1 quilo. Então, para você fazer 2 tapetes de 90 por 50 e a passadeira de 1,50 por 50, você precisará de 2 novelos da cor principal, que no caso aqui eu utilizei o branco, e um novelo de 1 quilo da cor que você for utilizar no seu detalhe, certo? Para fazer aqui as nossas flores, eu utilizei um novelo apenas de 200 gramas do fio amarelo e um novelo do fio verde. Tanto do fio amarelo quanto do fio verde sobrou um pouquinho, tá bom? Para fazer aqui as flores celestes, elas deram 17 flores, um novelo de 200 gramas, tá bom? Só que eu não usei todas as minhas florzinhas, porque eu utilizei 6 flores para a passadeira e 3 flores para cada um dos tapetes menores, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, agora que eu falei para vocês a quantidade de material necessário que será gasto para confeccionar o jogo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma continha aqui para poder saber quanto que vai medir
a nossa passadeira, certo? Então, aqui eu vou pegar um caderno para poder fazer a continha aqui junto com vocês. E eu quero dar uma explicação. O meu tapete menor, vou colocar aqui para ninguém ficar com dúvidas, tá? No tapete menor, ele ficou com 90 centímetros aqui, certo? Para cada florzinha, eu vou aumentar 20 centímetros. Por que 20 centímetros? Eu vou pegar o meu tapete menor para poder explicar para vocês, tá certo? Agora eu vou explicar como que você vai saber o tamanho que vai ficar a sua passadeira, dependendo da quantidade de flores que você for utilizar. Então, eu peguei aqui primeiro um quadradinho que eu tenho aqui pronto, certo? Eu vou medir aqui para vocês o tamanho que tem o meu square. Independente da flor que você estiver utilizando, se tiver aqui entre um leque e outro 3 bloquinhos de 3 pontos altos, vai dar certinho aqui esse modelo com qualquer outra flor, tá bom? Então, aqui é o seguinte. A minha flor, antes de fazer a união das flores, ela fica aqui com 17 centímetros. Então, eu vou fazer o cálculo com o tamanho da flor já com o square. Então, eu vou pegar aqui a minha florzinha aqui, já feita a união das flores. Então, eu vou medir o quê? Essa parte aqui que a gente tem já unido uma flor à outra. Então, aqui, aproximadamente, fica com 20 centímetros a minha florzinha aqui central, certo? Então, como que eu vou fazer a conta para saber quantas flores são necessárias, por exemplo, para fazer minha passadeira de 1,50 m? Primeiro, eu vou medir quanto que ficou o meu tapete menor. O meu tapete menor aqui, vou pegar aqui o caderno para explicar melhor para vocês. O meu tapete menor, ele ficou com 90 centímetros de comprimento. Então, eu vou colocar aqui que ele ficou com 90 centímetros no comprimento. Se eu expliquei para vocês que cada flor a mais vai ter o quê? 20 centímetros. Lembrando, varia de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Estou apenas explicando como que você pode fazer essa continha, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho, aqui são 3 flores, vai ficar com um total de 90 centímetros de comprimento, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu quero fazer a minha passadeira para ficar de 1,50 m. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou adicionando 20 centímetros e sabendo quanto que vai ficar. Se eu adicionar aqui mais uma flor, vai ficar com 4 flores e vai ficar o total de quê? 1,10 m a minha passadeira. Se eu for adicionando aqui outra flor, com 5 flores, vai ficar quanto? De 1,30 m. Se eu colocar 6 flores, mais 20 centímetros, ficará de 1,50 m. Então, se eu quiser fazer a minha passadeira de 1,50 m, eu vou ter que utilizar 6 flores. Bom, pessoal, agora que eu expliquei para vocês como que você vai saber quantas flores serão necessárias para o tamanho que você quer fazer a sua passadeira, agora eu vou explicar como que eu trabalho a continha para saber se o meu bico final vai dar certo com a quantidade de flores que eu escolhi, tá bom? Então, não é necessário você fazer essa continha, porque com 6, com 7, dá certinho a sua passadeira. Desde, como eu falei no início do vídeo, eu estou explicando apenas no comprimento para dar certinho, tá bom? E não na largura. A largura continua a mesma do tapete menor. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho a continha quando eu estava confeccionando o meu tapete para saber se com 6 flores, por exemplo, ia dar certo a minha passadeira e ia dar certo o meu bico final, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou explicar aqui para vocês como que vai ser o cálculo para fazer a passadeira aqui de outros tamanhos. A gente vai aumentar no comprimento aqui do nosso tapete com flor e bico russo, certo? Então, primeiro, eu vou pegar aqui a fita métrica. Primeiro, eu recomendo você fazer o seu tapete menor se você for fazer uma passadeira. Mas, se você for fazer essa passadeira como um trilho de mesa,
aí não é necessário. Você pode seguir aqui mais ou menos o que eu vou falar, porque se a tensão do seu ponto for estilo a minha, vai dar certinho também. E como que você vai saber se a sua tensão de pontos é igual à minha? Porque eu vou medir aqui o tamanho do quadradinho da flor, certo? Então, aqui é o seguinte, vou colocar aqui o meu tapete menor aqui, para mostrar para vocês. Aqui ele tá todo pronto, já fiz a união das flores, já finalizei aqui o tapete menor. Eu vou pegar para você aqui o quadradinho, para você ver quanto que mede aqui o meu quadradinho antes de fazer aqui a nossa emenda. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente está iniciando aqui, essa primeira carreirinha, onde a gente finalizou aqui, ó, a emenda, a primeira flor vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando você for fazer a flor do meio, você verá que vai ter 7 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. E no final, vai ter apenas 6 bloquinhos. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Porque vai ser sempre assim, independente da quantidade de flores que você fizer. A primeira e a última flor terá 6 bloquinhos. As flores do meio vão ter 7. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, eu pegar um caderno, para poder anotar aqui, fica mais fácil do que colocar aí na tela. Vou fazer uma passadeira com 6 flores. Então, vou colocar aqui 6 flores. A primeira florzinha aqui, que é esse primeiro quadradinho, ela vai ter 6 bloquinhos de 3 pontos altos. A segunda flor, como eu mostrei para vocês, vai ter 7. Então, a terceira flor também vai ter 7 bloquinhos. A quarta florzinha vai ter 7 bloquinhos. A quinta florzinha vai ter 7. E a última florzinha das 6 vai ter apenas 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a partir daqui, eu vou saber quantos bloquinhos que vai ter quando eu fizer aqui a primeira carreirinha aqui de bloquinhos do meu tapete ou da minha passadeira, certo? Então, aqui é o seguinte. Agora, como que eu vou saber se vai dar certo o meu bico final? Já vou mostrar aqui para vocês. Da quantidade de bloquinhos aqui que vai dar, no final da nossa carreirinha, vai aumentar apenas 3 bloquinhos. Então, eu vou pegar aqui esse resultado, vou fazer aqui para vocês, que é 6, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 6. Vai ficar com um total aqui de 40 blocos de 3 pontos altos, certo? Só que no final, vão ter mais 3 blocos aqui de 3 pontos altos nessa última carreira, independente da quantidade de flores. É igual eu expliquei para vocês. Sempre as flores do início e do final vão ter 6 blocos, e as do meio vão ter sempre 7. Então, você vai somar aqui quantos que deu a quantidade de bloquinhos, mais 3 que vai ser da última carreira. Então, vou colocar aqui que vai dar o total de 43 blocos de 3 pontos altos, certo? Só que no final aqui da nossa carreirinha, a gente tem aqui 9 pontos altos de um lado e 9 pontos altos do outro lado. Então, vou colocar aqui quanto que dá primeiro os 43 blocos em pontos altos. Então, eu vou fazer o quê? 43 vezes 3 pontos altos. Vai dar o total de 129 pontos altos apenas nos bloquinhos. Agora, sempre a gente tem um espacinho a mais da quantidade de bloquinhos. Se eu tenho, então, 43 aqui, ó, bloquinhos, eu vou ter 44 espacinhos. Em cada um dos meus espaços, eu vou fazer um ponto alto aqui nessa última carreira do biquinho. Então, aqui é o seguinte, eu vou somar mais 44 espacinhos. Então, eu vou somar aqui mais 44 pontos altos. E agora, eu vou adicionar os 9 pontos altos de cada lado. Então, vou colocar aqui mais 18.
que são 9 pontinhos aqui que a gente tem no início. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês que no final também a gente vai ter aqui 9 pontos, certo? Então, agora eu vou saber a quantidade de pontos que vai dar nessa carreirinha aqui de pontos altos da moldura da nossa passadeira. Então, vou somar aqui quanto que vai dar. Vou pegar aqui a calculadora, 129 mais 44 mais 18, vai dar o total de 191 pontos altos aqui na parte do comprimento. Na largura, se você estiver fazendo igualzinho aqui, eu fiz, sempre vai dar certo. Então, aqui você não precisa fazer a contagem. É apenas do comprimento que eu tô explicando aqui pra vocês. Então, tá. Eu já sei que se eu fizer com 6 flores, vai ficar com um total de 191 pontos altos. Então, como que eu vou saber se meu bico aqui vai dar certo? Eu vou explicar agora pra vocês. Para saber se o meu bico vai dar certo, primeiro, o meu bico ele é múltiplo de 14. Então, eu vou dividir esse 191 por 14. Então, eu vou pegar aqui 191 e vou dividir por 14 para saber quanto que vai dar. 191 dividido por 14 vai dar 13,64. Não dá uma conta exata, mas eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, vai dar aqui 13, que foi o primeiro número que apareceu, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui 13 vezes 14, para saber quantos biquinhos vai dar. Porque, como eu expliquei para vocês, para cada bico são necessários 14 pontinhos. Então, eu vou colocar aqui 13 vezes 14, que vai dar o total de 182. Agora, eu vou pegar esse 182 que eu fiz a conta, vou pegar aqui 191 menos 182. Se sobrar 9 pontos, vai dar certinho o seu biquinho no final. Por quê? Aqui no final, a gente faz 9 pontos baixos e aqui a gente não precisa pular os 5 pontos de base, porque aqui a gente vai fazer a argolinha do cantinho. Então, aqui eu vou confirmar com vocês se vai dar 13 biquinhos e vai sobrar 9 pontos. Então, vamos lá, 191, que foi a quantidade que deu aqui de pontos altos na minha carreira, menos os 13 bicos aqui, que eu fiz 191 dividido por 14, que deu 13, e a numeração que não deu exata, certo? Então, eu peguei o número primeiro, que foi o 13, e coloquei 13 vezes 14, deu 182. Então, eu vou pegar 191 aqui agora, menos 182 pontos, que vão ser necessários para fazer 13 bicos. Então, vai ficar com um total de 9. Então, o que significa? Que se você fizer com 6 flores a sua passadeira, vai dar certinho aqui, porque vai sobrar 9 pontos. Então, você vai ter 13 arcos aqui, se você fizer com 6, e vai dar certinho a sua passadeira, tá bom? Aí, se você quiser fazer, por exemplo, com 7 flores, você vai fazer igual a conta que eu fiz aqui. O que vai mudar? Você vai somar aqui mais 7 bloquinhos aqui, que são mais de uma flor. Então, vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar a conta com 7, tá certo? Bom, aqui então eu já iniciei a minha conta com 7 flores, para ninguém ficar com dúvida, certo? Para você saber se vai dar certo com a quantidade de flores que você quiser fazer a sua passadeira. Se for fazer de 7, você vai fazer igualzinho expliquei para vocês. 7 flores. A primeira e a última flor vão ter apenas 6 blocos. E as do meio vão ter sempre 7 bloquinhos, igualzinho no tapete menor, certo? Então, aqui você vai somar aqui e vai ver que vai dar 47 bloquinhos nesta carreirinha aqui. Então, você não precisa fazer o tapete, você pode fazer essa continha primeiro para saber se vai dar certo, antes de iniciar o seu trabalho. Aí, o que eu expliquei para vocês? Fez a conta, vai dar 47 bloquinhos. Só que no final, você vai adicionar mais 3 blocos. Então, eu vou colocar o resultado aqui dos blocos das flores, mais 3. Vai dar o total de 50 blocos de 3 pontos altos. Aí, eu vou fazer a conta, 50 vezes 3. Dá o total de 150
pontos altos. Aí, a gente vai ter o quê? Um espacinho a mais do que a quantidade de blocos. Então, eu vou somar mais 51 pontos altos. Lembra que eu expliquei para vocês que a gente tem sempre aqui um espacinho a mais da quantidade de bloquinhos? Agora, vai dar o resultado 201, certo? Agora, é o seguinte, lembra que eu expliquei que dos 201 aqui, por exemplo, do resultado dos blocos, a gente agora tem que adicionar os 9 pontos altos de cada lado. Então, eu vou adicionar aqui, ó, mais 9, mais 9. Vai dar o total aqui, pessoal, de 201 mais 18, 219. Então, a gente sabe que se você fizer, então, a passadeira de 7 flores, vai ter no total aqui desta carreirinha que eu fiz de pontos altos fechados, de 219 pontos. Como que eu vou saber se o meu bico vai dar certinho sem ter que fazer ajuste? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, então, os 219 por 14. Então, vou colocar aqui 219 dividido por 14. Vai dar o total aqui, pessoal, de 15,6428. Então, não é o número certo, mas o primeiro número foi o 15, certo? Então, vou colocar aqui, que deu aqui 15. Agora, eu vou fazer quanto que dá 15 vezes o 14. Então, 15 vezes 14 dá 210. Então, vai ser o seguinte, 219 agora, que foi o resultado aqui de pontos altos que a gente fez, menos, para fazer 15 bicos, 210. Vai sobrar 9. Então, significa que se você fizer a sua passadeira com 7 flores, você terá 15 arcos, que vai ser aqui os 15 bicos, e vai sobrar 9 pontinhos para você finalizar aqui a carreirinha aqui. Então, vai dar certinho se você fizer com 7 flores também. Aí, você sempre pode fazer essa continha para saber se vai dar certo no comprimento. Então, pessoal, já que eu já ensinei para vocês como que a gente vai fazer a nossa continha, quantas flores são necessárias para cada tamanho, e já expliquei a quantidade, então, para fazer o nosso jogo de cozinha, eu vou encerrando a nossa resenha do nosso jogo de cozinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!